E a gente já está em contato, inclusive, com o senador que já está conosco ao vivo aqui, o Rogério Carvalho, para que possa nos falar também sobre a CPI, já que ele é um dos titulares, foi indicado, né, para ser um dos titulares. Senador Rogério Carvalho conosco a partir de agora aqui. Olá, senador, bom dia, boa tarde já, seja bem-vindo ao nosso All News. Boa tarde a todos. Quem deve ser o presidente? O Fabiano Contarato. Já está fechado? Já fecharam o nome dele? Já é certo? Já saiu certo. Até? Não sei se saiu, porque eu saí no começo, eu fui o primeiro a votar para vir aqui participar dessa entrevista, mas a gente tinha maioria e deve ser o Fabiano Contarato. Qual a importância do nome dele? Vai lá, Josias, pode ir. Então, o Fabiano Contarato, que ontem havia toda essa articulação e agora, pelo que o senhor diz, foi bem sucedida, ele, na presidência, ele tem uma posição que é meio destoante da média da esquerda, do próprio PT, em relação à segurança pública, né? Ele costuma ser mais rigoroso, inclusive em relação a agravamento de penas. Ele tem uma posição muito clara nessa matéria. Isso facilitou a indicação dele para a presidência? Olha, eu acho que, na verdade, o fato dele ser delegado, né, foi o que mais pesou. É um tema extremamente espinhoso, um tema que precisa de perícia para quem vai conduzir uma investigação e, no final, propor algumas medidas legislativas que ajudem no combate ao crime organizado. Então, junto com o Alessandro, a gente acredita que os dois farão um bom trabalho de direção da CPI, né? Então, mais pesou o fato dele ser delegado. O fato dele ter algumas posições que eu, na maioria, concordo com a maioria delas, que é ter uma visão mais da ação policial e menos da justiça e mais de polícia, certo? Eu acho que isso ajuda também. Vamos lá. Dani quer fazer pergunta para o senador? Vai lá, Dani. Claro. Oi, senador. Bem-vindo. Obrigada pela participação aqui no UOL. Dani Lima. Bom, então nós vamos ter 2 delegados à frente dos trabalhos, né? Como o senhor disse, é um tema espinhoso. Eu quero lembrar aqui da experiência da senadora Soraya Tronic como relatora da CPI das Bets. Ela precisou pedir segurança. Ela relatou, o senhor sabe, né? Relatou inclusive no plenário do Senado ter recebido ameaças. Eu queria que o senhor me dissesse qual é o nível de preocupação e de preparo do Senado Federal para entrar nessa seara ainda mais espinhosa, que é a do crime organizado, né? E queria saber, além do senhor, quem mais do PT deve colocar para trabalhar ali no meio dessa CPI, que vai ser ruidosa sim e certamente vai ter polaridade política também. Olha, essa questão da segurança dos membros da CPI foi levantada pelo senador Omar Aziz numa reunião em que estavam vários senadores dos diversos partidos. Então, essa é uma questão de preocupação do Senado. O presidente Davi Alcolumbre, no dia que nós discutimos sobre essa CPI, a instalação dela, ele foi alertado sobre isso e essa é uma preocupação e eu acho que a gente vai ter todas as garantias aqui do Senado. Óbvio que ninguém está seguro diante do crime organizado. Todos estão, neste momento, e precisam ficar atentos para o risco que vão correr a partir deste momento, né? Ou algum grau de risco maior do que quem não está participando da CPI. Em relação aos membros, vai participar o próprio Contarato, eu como titular e o Randolph como suplente. Senador, boa tarde. Sakamoto aqui. É claro que a CPI ela pode tomar 2 caminhos, né? A gente pode ver a CPI se transformar em guerra política pré-eleitoral, né, com acusações mútuas do que cada governo está deixando de fazer, né? Ou, sabe, tentar, você não fez isso, a culpa é sua por isso, a culpa é sua por aquilo. Ou ela pode fazer uma ação fundamental para o país, que é tentar levantar, por exemplo, as relações políticas, econômicas, do crime organizado, das milícias e das facções, né,
falar das rotas, ou seja, ligar, pegar aquilo que a Polícia Federal e algumas polícias vêm fazendo, sabe, e contribuir com isso, e chamar a política, e chamar empresário, e falar, e aí, né? E tentar investigar de fato para poder apontar caminhos. Qual que é, na sua avaliação, a chance disso acontecer e a chance do primeiro cenário acontecer? O segundo cenário, eu acho que as chances hoje é de mais de 70%, certo? Porque tanto o Alessandro quanto o Contarato, como os membros da CPI que foram indicados, com raras exceções, têm este compromisso. Creio que entender e fazer uma cartografia, ou seja, um mapa de como se dá a circulação de recursos, de suprimentos para garantir a comercialização e financiamento do crime organizado. Ou seja, essa questão e quem está por trás de tudo isso, acho que deve ser, sim, o foco e vai, sim, ser objeto do trabalho da CPI. E isso que você levanta aí, a segunda opção, todos os 6 que estão lá, que votaram no Fabiano Contarato para presidente, terão esse foco. E creio que pelo menos uns 3 da oposição também vão estar com esse foco. Agora, essa centralidade da CPI e o êxito dela depende da composição, né? A gente sabe disso. Ou você precisa ter voto para aprovar diligências, para aprovar a convocação de depoentes e tal. Pelo que a gente sabe, olhando à distância, são 11 membros da CPI e garantido, tem 5 de um lado e 5 do outro. Então, 5 do lado do governo, 5 do lado da oposição, e tem aí um personagem que pode ser o fiel da balança, que seria, e aí o senhor me corrija se esse raciocínio estiver equivocado, o fiel da balança seria o senador Nelsinho Trade, que é do PSD, do Mato Grosso do Sul, que teria a capacidade de racionalizar o problema e evitar que a CPI degringole. Os senhores têm maioria na CPI ou não? Neste momento, nós temos maioria na CPI. Mas eu acredito que tanto o Mourão como o próprio Flávio não vai se aventurar muito fora dessa construção que nós acreditamos ser a melhor, ou seja, dar consequência a essa CPI e fazer dela um instrumento para, de fato, colocar luz sobre o fluxo que mantém vivo esse crime organizado. É importante a gente pensar que o Comando Vermelho, por exemplo, requer uma ação do Estado brasileiro muito dirigida para ele, porque ele ocupa território, ele mata pessoas, ele é quase um Estado autônomo que vem se constituindo em várias partes do território, e é preciso ter uma ação específica para isso. Então, e é diferente um pouco do PCC, que é outro tipo de olhar. Eu acredito que nós vamos ter mais consenso do que dissenso na condução dos trabalhos da CPI. Veja, mesmo considerando que alguns vão querer ir para o campo da acusação, da politização baixa, da desqualificação de companheiros e de colegas parlamentares, mas vai prevalecer, eu acredito, que uma cooperação no sentido de a gente fazer um trabalho que produza efeitos e que produza um relatório competente e qualificado ao final da CPI. O resultado já está publicado na nossa página aqui. Realmente, o presidente da CPI do crime organizado é o senador governista Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, né? Será o presidente da CPI do crime organizado. A vitória significa aí algo importante nesse momento para o governo Lula, sem dúvida nenhuma, algo que eu quero até perguntar para o senador Rogério. Ele recebeu 6 votos, ficou à frente do senador Hamilton Mourão, que teve 5 votos. Teve reclamação, o senador Flávio Bolsonaro disse que os governistas não assinaram o pedido de instalação da comissão e mesmo assim ficaram com a presidência, o que eles não consideraram justo.
e Mourão ficou com a vice-presidência e o relator é o senador Alessandro Vieira. O senhor considera uma vitória para o governo Lula, justamente a escolha de Fabiano? Isso vai mudar o rumo da CPI? Não acho que isso já era foi feita uma proposta para o senador Hamilton Mourão, pelo senador Jacques Wagner, hoje de manhã, para que ele pudesse ser o vice-presidente, né? E eles entenderam que deveriam concorrer e o Hamilton Mourão foi candidato a presidente. Mesmo ele disputando, como o interesse é fazer um trabalho que, de fato, coloque luz sobre este problema, que é um problema sério para o Brasil, para os brasileiros, a gente entende que é importante que todos tenham espaço de direção na condução desses trabalhos. Agora, o Fabiano... Vai lá, Dani, vai lá você. Posso? Obrigada, querida. Ô, senador, eu queria trazer uma questão espinhosa aqui já de saída, porque é o seguinte, um dos principais desafios e a última operação da Polícia Federal, por exemplo, relacionada ao crime organizado no Rio de Janeiro, deixou isso claro. Um dos principais problemas é a infiltração das organizações criminosas dentro das instituições. Por exemplo, aqui em São Paulo, a polícia já conseguiu impedir a posse de uma pessoa no Ministério Público porque ela era bancada pelo PCC. Ela era uma interlocutora do PCC que passaria a atuar dentro do Ministério Público de São Paulo, vazando informações para o grupo. Aqui em São Paulo também você teve o assassinato de um delator do PCC apoiado por policiais militares, afastados depois, mas só com investigação, Polícia Federal e Polícia Civil. No Rio de Janeiro, pegaram um ex-deputado, TH Joias, que coleciona fotos com todos os políticos do Rio, era deputado estadual, lavava dinheiro para o crime organizado e intermediava a venda de armas, segundo a Polícia Federal. Os senhores estão preparados para, uma vez deflagrada a investigação, chegar, talvez, em colegas com mandato eletivo? Porque está muito claro, e a PEC da blindagem teve muito a ver com a explicitação dessa discussão, que o crime organizado agora está querendo entrar nas instituições real oficial, inclusive disputando voto com vossas excelências. Olha, Dani, o que você está colocando é o seguinte, não tem como, chegando, não ir fundo, certo? Ou a gente encara esta CPI como um instrumento efetivo, e ser efetivo é o seguinte, se tiver indício e se tiver que ir fundo, a gente tem que ir fundo, porque eu não vejo da parte dos nossos 6 e deles também, da oposição, nenhuma disposição ou de impedir que essa investigação vá fundo. Eu creio que vai fundo, sim. Não acho que vai ser poupado ninguém, certo? Eu tenho tranquilidade em relação a isso. Ainda que o que você fala é uma questão muito séria, o PCC, ele age de uma forma muito sofisticada, né? E a gente tem visto aí a presença deles, inclusive na prestação de serviços públicos, participando de licitação, né? Ou seja, de ônibus, de merenda escolar, de qualquer coisa, eles estão ali para lavar dinheiro, para legalizar a operação, ou seja, para acumular mais poder, eles estão presentes em todas essas frentes. E veja, fatalmente é possível que tenhamos políticos envolvidos nessa questão. Então, é preciso que a gente esteja preparado, que estejamos preparados para agir sobre essas pessoas também. Senador, tinha uma... Pode ir, Josias, vai lá, Josias, pode ir. Senador, eu tinha uma curiosidade e eu não gostaria de desperdiçar a sua presença sem elucidá-la. Desde que houve a matança no Rio de Janeiro, 121 pessoas mortas e tal, o noticiário tomado por esse assunto, o presidente Lula se manifestou de forma muito comedida, né? Ele fez lá uma postagem, não se referiu aos 121 mortos e ele tem se distanciado desse tema. Houve um vídeo do governo em que o governo falou da necessidade de asfixiar o crime pela finança e não pela matança, de acertar
a cabeça da organização criminosa e não a cabeça das pessoas, tudo muito adequado, mas parece que o presidente está com um receio exacerbado de entrar neste assunto, pelo menos pessoalmente, embora ministros tenham se manifestado. O senhor acha que essa cautela é adequada ou o presidente pode, a cautela dele, ser confundida com omissão? Eu creio que não. Primeiro, a gente precisa entender que para ter uma ação policial, ou mesmo para você intimar pessoas em territórios absolutamente controlados, é fundamental o uso da força, certo? Isso é uma questão que está posta, certo? Então, até que ponto o uso da força foi desproporcional, poderia ter sido diferente, eu acho que é preciso ter cautela, sim, para não errar, né? Para não fazer um pré-julgamento que não dialogue com o fato concreto que está em discussão, que é o crime organizado, que é o modo de operação do Comando Vermelho e como deve ser abordado essa organização criminosa do ponto de vista da força policial. Então, eu acho que o presidente guarda uma distância até para poder ter elementos e ter mais informações sobre o fato e sobre o acontecimento, que foi, ou seja, é chocante, né? Mas é preciso ter guardar uma certa distância para poder ter condição de se conduzir de forma adequada. Eu acho que, neste momento, acho que essa é a postura que o presidente vai adotar. O senhor não vê exageros? O senhor não vê exageros na operação do Rio de Janeiro? Vejo, eu particularmente vejo as cenas mostram um cenário de guerra, de combate, e todos nós acreditamos que aquilo teve exagero. Agora, afirmar isso, eu acho que é preciso a gente ter um pouco de cautela e como o Ministério da Justiça encaminhou um grupo de trabalho, pessoas para lá, o ministro do TSTF, que está cuidando da DPF, foi para lá. Eu acho que a gente precisa ter mais informações. Eu acho, particularmente, que eles não deviam ter deixado a cena onde ocorreu o combate sem proteção, para que não desfizessem a cena do evento, o que aconteceu ali, para que pudessem dar explicações e dar transparência. Eu acho que tem uma série de questões que devem ser explicadas pelo governo do Rio de Janeiro, pelas autoridades policiais do Rio de Janeiro, de segurança pública do Rio de Janeiro, mas a gente precisa ter uma cautela e eu creio que os fatos vão falar por si ao longo do tempo e aí sim as narrativas, ou a narrativa mais fática, ou seja, a partir dos fatos objetivos, vão se impor com o tempo e aí orientar que ação complementar do ponto de vista da operação deve ser adotada pelo sistema de justiça e pelos governos. Deixaram sem proteção e com senador? 70 corpos largados, né, ali no meio da mata. Isso é uma questão, ou seja, como é que deixa aquela cena sem proteção, sem ter... como é que você faz? Entra, combate e não tem quem vá proteger, ou seja, no mínimo teve algum problema de planejamento ou, aí eu não posso afirmar, mas talvez um descuido, intencional ou não, com relação à cena do crime, né? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser avaliada. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube aqui na entrevista com o senador Rogério Carvalho, falando sobre a CPI do crime organizado, que acaba de ser instalada, acaba de escolher, inclusive, o seu presidente, o senador Fabiano Contarato. Aqui no YouTube já o Sakamoto tem uma pergunta ao senador. Vai lá, Saka. Senador, quase um off-topic, mas no meio de todo o que está acontecendo agora, por conta da toda a comoção devido ao que aconteceu no Rio de Janeiro, e mais os pedidos de investigação dentro do Congresso Nacional, como é que está a discussão sobre o projeto de anistia? Porque é o seguinte, uma parte significativa da direita bate na tecla de que quem critica a operação defende bandido.
Mas, tecnicamente, quem defende a anistia também, né? Sim, sem sombra de dúvida, né? Essa discussão da anistia perdeu força aqui, pelo menos no Senado, a gente não tem ouvido falar muito disso e essa não é uma questão que está sendo pautada pela oposição na discussão dos temas. Quando a gente vai votar uma matéria que requer construir uma maioria circunstancial em torno de algumas questões, eu não tenho visto eles apresentarem essa questão como uma questão do momento, certo? Então, eu acho que ela tá em banho-maria e não acredito que ela volte a ter a força que teve há um mês e meio atrás. Bíola, consigo fazer? Desculpa. Vai, pode ir, Não, Dani. por favor, Dani. Vai lá, você tem Dani. prioridade. Você é convidada especial hoje. Gente, é que, senador, eu queria tratar já aqui de uma outra questão com o senhor, que é classificação de organizações criminosas relacionadas ao narcotráfico como organizações terroristas. Vai haver uma marcha unida, isso até está na matéria, Fabíola, que a gente tratou mais cedo, dos governadores da direita para falar com o Hugo Mota, convencê-lo a tratar esse projeto com urgência. Derrite está voltando, o secretário de Segurança de São Paulo, para relatar esse projeto. Eu quero entender como o senhor avalia a iniciativa e qual é a temperatura no Senado para tratar desse assunto agora. O senhor é a favor de classificar organizações narcotráfico como organização terrorista? Olha, eu particularmente acho que é uma tentativa, na verdade é uma disputa para construir narrativa, certo? É muito mais um factoide que eles querem produzir do que uma coisa efetiva. Do ponto de vista prático, interno, ser considerado terrorista ou não, importa menos, porque as nossas leis já são muito duras contra o tráfico de drogas, contra o crime organizado. A gente já tem leis, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar alguma coisa relacionada às facções, relacionada à articulação policial, por isso a PEC. Eu acho que os instrumentos que podem aumentar a efetividade são esses. A questão aí é muito mais para gerar uma divisão na sociedade em cima de algo que não vai ser efetivo. E para nós tem um problema, porque isso abre o precedente para que a gente esteja submetido à forma como os Estados Unidos operam, certo? Nos países ou contra o terrorismo, ou seja, a política antiterror dos Estados Unidos passa a ter, e os Estados Unidos passa a ter, uma avenida para se meter em assuntos internos do país, e eu acho que isso é um problema, né? Então, mas é difícil você fazer esse debate junto ao senso comum, junto à opinião pública, ou seja, é preciso um esforço enorme para que a gente possa fazer esse debate e não resvalarmos em simplesmente deixar passar, porque isso vai trazer consequências futuras que a gente não sabe o tamanho delas. É só ver a questão do tarifaço como a gente ficou suscetível, né? Como a gente estava vulnerável, né? Aos Estados Unidos. Imagine legalizando e abrindo espaço para que eles possam ser o xerife aqui dentro do nosso território. Senador, eu queria lhe pedir uma resposta o mais sincera possível. O que é que o senhor imagina que uma CPI da segurança pública, nesse ambiente conflagrado, uma CPI anticrime organizado, possa propor ou possa... qual é o resultado que ela vai oferecer se for muito bem sucedida? Supondo que seja uma CPI extraordinária, o que é que nós teremos no final? Um conjunto de propostas de aperfeiçoamento legislativo, porque agora tem aí PEC da Segurança, projeto antimáfia do governo que o senhor representa ou ajuda a representar no Congresso Nacional, é líder do PT, não é? Tem essa outra proposta que a Dani mencionou, que torna a facção criminosa organização terrorista, né? O que é que pode sair de uma CPI se ela for ultra bem-sucedida? Se ela for ultra bem-sucedida, eu acredito que a sociedade pode compreender melhor como funciona o crime organizado, porque ela vai chamar o holofote para esse debate, né? Eu sei que a sociedade está debatendo isso, os meios de comunicação, de uma maneira geral, estão debatendo isso, mas a CPI vai se debruçar por horas a esse tema,
com vários especialistas, e vai dar publicidade a isso. Eu acho que esse é um resultado que vai ser produzido e no fim, talvez, a sugestão de caminhos de investigação, reforçar alguns caminhos de investigação, que talvez todos esses caminhos já estejam claros para as autoridades policiais, certo? E, por fim, sinceramente, o que pode acontecer é a gente refinar essa pauta legislativa e ter um pacote legislativo mais apurado, em articulação, inclusive, com o Executivo, e que já tem apresentado algumas propostas. Eu acho que esse é o resultado mais efetivo ao final e ao cabo. Mas é importante dizer que abrir esse debate com a sociedade, tornar esse debate mais parte do dia a dia das pessoas, talvez seja um resultado razoavelmente... um resultado bom, né, que a gente pode ter, como foi da Covid. Né? Lembra que a Covid a gente expôs isso, melhorou a compreensão das pessoas, a gente fez um combate, diminuiu as fake news, melhorou a percepção com mais precisão por parte da população e melhorando um pouco o senso comum sobre o problema. O senador, a gente há pouco deu a notícia, né, da Justiça que mandou Nicolas Ferreira apagar a postagem, na verdade, mandou o X apagar a postagem do Nicolas Ferreira, no qual ele chama o PT de Partido dos Traficantes. Bom, foi uma vitória aí do Partido dos Trabalhadores em conseguir derrubar esse post. No entanto, o estrago é feito. Eu queria saber qual é o tamanho desse estrago, né? Agora mesmo já tem muita gente mandando mensagem, falando inclusive, aí o PT, o Partido dos Traficantes, e somam isso inclusive com aquela fala que o presidente Lula soltou e depois pediu desculpas, falou que foi mal colocada, da qual ele falava a respeito dos traficantes. Queria saber qual é o impacto disso no PT e como consertar isso. Eu peço que o senhor fale para a gente aqui no YouTube. Para quem está conosco na TV, vamos para o YouTube, terá a resposta do senador Rogério Carvalho. Olha, eu acho que eles sabem, eles sabem o que é que está, o que é a compreensão do senso comum sobre determinados temas, e eles fazem uma publicação muito mais para servir, como disse a Daniela, sobre essa coisa que fica uma cauda, né? Ou seja, que vai deixando aí para que ela possa ser republicada, explorada, né? E vai gerando uma verdade ou vai massificando uma ideia, que é o que eles fazem com muita competência, e foi assim que eles ocuparam o espaço que ocupam hoje. Então, o que nós temos que fazer é continuar combatendo. Não tem uma fórmula para enfrentar isso. É a disputa política e o partido usar os seus meios e todos nós usarmos os nossos meios para combater esse tipo de ação de comunicação muito danosa, né, à opinião pública e à sociedade como um todo. Porque a desinformação, né? Eu acho que o juiz foi bem, eu acho que a Daniela também falou uma coisa importante. Essas pessoas, elas falam o que querem e aí depois diz que quando elas são obrigadas a prestar esclarecimento, elas dizem que a gente está cerceando a liberdade de expressão. Não tem nada de liberdade de expressão, é cometimento de crime, eles estão mentindo, estão cometendo crime. Como é que a gente vai combater isso na imprensa? É dizer que é difícil. De qualquer forma, é uma situação muito complexa para a gente enfrentar de forma objetiva. É na disputa política que a gente tem que fazer. Luta que vai acontecer aí na CPI do crime, inclusive, né, senador? Aliás, hoje, operação no Ceará e na Bahia, né, contra o Comando Vermelho. Algumas pessoas presas, 36 presos até agora, não houve mortes. Queria saber se essa operação de hoje, até porque a gente está falando de governos petistas, é uma resposta ou até aí algo que pode ser utilizado politicamente diante do que aconteceu no Rio de Janeiro? Tudo pode. Tudo pode. É óbvio que estamos diante de um método. Se vai ser um método só do uso da força bruta, ou se vai usar de outras formas de inteligência para poder combater. Eu acho que tudo pode, né? Todo mundo vai usar tudo agora para definir o método de atuação. Não dá para a gente... Veja, na situação do Rio de Janeiro é uma coisa mais consolidada, a gente também não pode negar isso.
você tem ali uma situação muito consolidada de ocupação e de consolidação da ocupação do território, certo? O problema é que, ao longo desses anos todos, isso vem acontecendo e as operações ocorrem esporadicamente e não dissolve essa presença territorializada do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? E virou o Rio de Janeiro centro de formação de soldados do Comando Vermelho para o Brasil inteiro, certo? Isso é um fato. Agora, que o método de atuação, isso vai ser discutido, e essa operação, naturalmente, com o tempo, pode até ser usada para comparação entre as formas de atuação dos estados, entre os estados.